Iniciar a gravação. Pronto. Pronto, aqui. Então, assim, a tela que eu vou estar compartilhando com vocês é justamente a tela da plataforma e aqui a disciplina, né? Como vocês estão vendo, né? A teoria, a disciplina Teoria da Administração 2, que é a continuação da Teoria da Administração 1, que a gente chama de, pelo menos a gente chama de TGA, né? Teoria Geral da Administração. Isso aqui, se fosse na minha época, a gente chamaria de TGA 2, que é a mesma coisa, certo? É tal que o livro que eles utilizam é o mesmo. Aqui eu não sei se vocês já baixaram aquele livro. Cadê o livro aqui? Tá aqui, ó. Livro Introdução à Teoria da Administração, que é um livro do Hidalberto Chiavenato. Um livrozão grosso. Pois é. Outra coisa, uma observação também que eu queria fazer é porque perguntaram aqui para mim essa semana se a prova ela ia ser presencial ou não, né? Não, as provas elas continuam com a mesma dinâmica como ocorreu no primeiro semestre, online, tá certo? Daquele mesmo jeito que a gente vinha fazendo, tá certo? Começando sábado, meio-dia, após a revisão, e encerrando segunda, meio-dia, tá bom? Tendo aquelas duas chances para você fazer a prova, tá certo? É porque ela colocou lá no plano de aula, né? Plano de disciplina, que seria presencial. Aí alguém me perguntou, não sei se foi a Cristina, não me recordo quem foi que me perguntou, mas só para reforçar, realmente ela continua sendo dessa mesma maneira, tá bom, gente? Sim, e também eu quero também parabenizar, né, pela a continuação do curso, tá bom? Pelos que foram aprovados, né, eu vi, aqui está aqui o José Wilson, acho que todos que estão aqui foram aprovados em todas as disciplinas, né, acho que teve só alguns que teve alguns deslizes em algumas disciplinas, e também eu quero reforçar para aquelas pessoas que estão, assim, que não conseguiram ser aprovados em algumas disciplinas, né, 2, 3 disciplinas, que, assim, a coordenação, ela, em breve, ela vai abrir um período especial, eu acredito que no fim do ano, né, não sei, assim, ao certo qual é o período, justamente abrir essas disciplinas para as pessoas que perderam, tá bom? Porque muitas pessoas, muitas não, algumas pessoas, alguns alunos, eles vieram até mim me perguntando se já tinham perdido o curso. Professor, eu fiquei reprovado em 2, 3 disciplinas, então eu queria saber se eu perdi o meu curso. Bem, não, você pode, assim, se você fez a matrícula, né, se você, mesmo com essas reprovações, você conseguiu fazer a matrícula, então é sinal de que você não perdeu o seu curso. Você só perde seu curso. Deixa eu só aceitar aqui a Célia. Acho que é Célia. É como eu falei para o professor Paulo, né? O aluno só perde o curso se ele passar 2 anos sem fazer a matrícula no curso, tá certo? Sem fazer a matrícula no curso ou se ele assinar o termo de desistência. Teve algumas pessoas que realmente elas desistiram do curso e elas estão assim em processo de como é que eu posso dizer, de desvinculação da universidade, tá certo? Por meio da assinatura do termo. Bom, então passando aqui para a disciplina, né, teoria da administração. O plano de curso eu acredito que você já deve ter baixado, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar aqui o plano. Só para a gente poder ver assim, um panorama geral da disciplina, tá bom? Tá aqui, ó, disciplina de 90 horas, tá bom? Ela vai até o dia 22/10, tá bom? Que é justamente o dia que encerra a nossa prova. A prova parece que é dia 21. Não me recordo, vou dar uma olhada já no cronograma. Tá aqui, então temos aqui a ementa, que é justamente ó, essa ementa bem aqui. Deixa eu só ampliar aqui. Pronto. Ela é a continuação lá das teorias, né, de administração. No caso aqui, a TGA 2, né, a teoria de administração, ela vai continuar bem aqui, ó, com a teoria clássica, tá certo? Ó, teoria clássica, teoria da contingência, teoria da administração pública e, assim, a evolução da administração pública no Brasil, tá certo? Então, ela é continuação lá daquela primeira temática, né, daquelas primeiras teorias lá da teoria da administração 1, tá bom?
Tá aqui os objetivos geral e específicos, vocês devem ter lido, tá bom? Então, é sempre bom, quando iniciar uma disciplina, vocês baixarem o plano de curso, tá certo? O plano de disciplina. Plano de disciplina, tá bom? Certo. Então, temos aqui o conteúdo programático, né? Esse aqui é o mesmo conteúdo que está lá na apostila que vocês baixaram, tá bom? Apesar da disciplina do Alberto Chiavenato ser muito grossa, né? Vocês observaram ali que parece que tem mais de 600 páginas, ou 700. E, assim, eu não gostei assim muito, porque aquela versão ali, as letras dela são muito embaçadas. Ali, para você ler à noite é muito ruim. Eu não sei se vocês já assim, conseguiram, estão conseguindo ler naquela apostila do Alberto Chiavenato. Eu achei ela muito, assim, muito ruim para ler, tá certo? Eu vou ver se eu consigo uma outra versão atualizada, que eu tinha uma versão mais atualizada dela, que as letras lá não ficaram daquele jeito ali, não. Ali, ela tá assim... Ali parece que a pessoa escaneou e colocou na internet, tá certo? Eu vou ver se eu consigo uma versão atualizada daqui para sexta-feira, tá bom? Porque eu achei isso muito ruim, tá bom? Então, tá aqui, tá certo? A questão da avaliação, tem muita gente que fica com dúvida das notas. Então, a dinâmica das notas, ela sempre vai ser dessa maneira. Vai ter o quê? Atividade, os fóruns e a prova. Tá bom? Atividade, fórum e prova. Nota 1. Ó, na nota 1, nós temos os fóruns, né? O fórum vale 10. Agora, deixa eu só conferir bem aqui. Acho que são 3 fóruns, se eu não me engano. Porque ela não especificou quantos pontos valiam os fóruns. Mas já eu vou dar uma olhada, porque a soma dos 3 fóruns é para dar 10, tá certo? A soma dos 3 fóruns. Sim, gente. Os fóruns, esse semestre, eu vou ficar um pouco mais em cima, eu vou cobrar um pouco mais. Nos fóruns passados, eu fui um pouco flexível, né? Porque, assim, muita gente, muitos colegas, o que é que eles faziam? Além deles pegarem o Ctrl+C e Ctrl+V da internet, eles apenas copiavam, né, a mensagem do colega e colocavam lá, tá certo? Então, não é para fazer isso, tá certo? O fórum é onde você coloca o seu ponto de vista. Bem, aqui entre vocês, assim, com certeza que entre vocês não ocorreram isso, né? Não ouvi isso com o José Wilson, nem com a Maria Cristina, nem com a Paula Beatriz, nem com o José Francisco, com a Aline também não, mas teve outros colegas que fizeram isso, tá bom? Mas assim, nesses fóruns de agora, eu vou estar mais participativo, tá bom? Eu vou estar dando um feedback a cada 3 dias eu vou entrar nos fóruns e vou estar dando um feedback. Eu não posso entrar todo dia por conta da minha rotina nas outras escolas, tá certo? Mas a cada 2 ou 3 dias eu vou estar entrando no fórum para poder estar dando feedback das mensagens, né, dos comentários que vocês estão postando, tá certo? E atividade, eu vou já conferir se são 2 atividades, tá certo? Também vale 10 pontos. E a prova vale 10 pontos, tá bom? Pronto, aqui é só a bibliografia. Vamos aqui agora para... Agora aqui para a unidade 1. Professor, vamos bem aí para a unidade 1. Pronto, já estou indo lá agora. Unidade 1, tá certo. Bem, aqui na unidade 1 a gente tem o Fórum 1, tá certo? Inclusive a professora colocou aqui até 2 vídeos, tá bom? Esses 2 vídeos aqui, eles são referentes a essa primeira parte da teoria neoclássica, tá bom? Então são só para fundamentar, só para complementar a teoria neoclássica, tá bom? Tem o primeiro vídeo aqui, e nós temos aqui os 14 princípios de Deming. Acho que, se não me engano, parece que é isso. Não, são os 14 princípios da administração eficaz. Pensei que fossem os princípios de Deming, mas não, são da administração eficaz, tá bom? Mas eles não estão associados, esses vídeos aqui, eles não estão associados diretamente ao fórum, não, tá certo? Eles estão associados, assim, de uma forma geral, tá bom? Mas, ó, bora vir aqui para o fórum 1. Tá aqui, ó. Então, no fórum 1, a professora, ela citou, né,
um enunciado aqui de um pesquisador, né, Hamel, que vai dizer o seguinte: a nova estratégia empresarial impõe que se assumam riscos, quebrem as regras e inove. Essas sempre foram as atitudes importantes, mas que hoje em dia são mais cruciais do que nunca. Aí o que é que ela está pedindo aqui? Ó? Pesquise em fontes de dados secundários. O que seriam esses dados secundários? Livros, artigos, jornais ou revistas, né? Exemplos de empresas e ou gestores, né, que inovaram na estratégia organizacional, certo? Então, primeiramente, ela quer isso, né? Que nesse primeiro fórum você possa citar um exemplo de empresas, tá certo? Ou algum líder, né, algum gestor que ele inovou na estratégia organizacional. Ó, tá aqui, ó, que ele inovou na estratégia organizacional. Vou até marcar aqui. Depois, relacione com os principais aspectos da abordagem neoclássica da administração. Por isso que tem um vídeo lá, tá bom? Que é para você, depois que você coloca lá, você vê, olha, isso aqui tem a ver com um aspecto com a abordagem neoclássica, porque a abordagem neoclássica ela vai falar justamente dessa questão de inovação, né? De quebrar as regras, de buscar pelo novo, entendeu? Então, a teoria neoclássica ela vai justamente abordar essa questão, né, da inovação, tá bom? De que tudo é mutável, porque a teoria neoclássica ela vai discordar das teorias anteriores, dizendo o seguinte, que não existe uma teoria única para as organizações, né? Em que, ou seja, as organizações elas têm que se adaptar de acordo com a mudança do seu ambiente, do local que ela está inserida. Porque a gente, nas teorias anteriores, foi visto que cada teoria, tá certo? Ela era concebida como certa. Pronto, essa teoria ela vai ser utilizada e é dita como correta, como absoluta. E a teoria neoclássica não, ela vai dizer, olha, a organização ela não pode se prender a uma única teoria. Ela tem que se adaptar a cada situação, a cada ambiente que ela está passando pelo momento, tá bom? Pronto, você vai dar um exemplo, pesquisa, coloca lá no Google, empresas inovadoras. Inclusive, ela colocou até lá o exemplo da Natura, mas aí você procura um outro exemplo, tá certo? Ela colocou o exemplo da Natura como uma empresa inovadora, que parece que foi lá na outra atividade. Se eu não me lembro, se eu não me recordo, foi atividade ou foi fora, mas eu vou já conferir aqui. Aí ela coloca aqui, né? Foi na atividade, professor, da unidade 1 mesmo. Foi atividade, né? Vou já lá ver. Unidade 1, Certo. É que eu olhei, acho que foi antes de ontem, aí era para me ter passado a vista antes do nosso encontro, mas cheguei já em cima das buchas. Pronto. Aí, assim, eles sempre estão pedindo, assim, que quando você coloque algum comentário no fórum, você também comente alguma coisa do colega, complemente, discorde ou concorde, tá certo? Assim, sempre que você colocar alguma coisa, vamos supor que, por exemplo, aqui não tem nada, né? Você pode ver que até agora ninguém postou nada. Aí você posta hoje ou amanhã, aí daqui a uma semana, mais ou menos, ou daqui uns 2, 3 dias, se eu volto novamente no Fórum 1, ver se tem algum comentário, que vai ter, claro, é óbvio, e faz algum comentário acerca do que o colega colocou, tá bom? Você pode discordar, pode o complemento, tá bom? Eu vou estar mais presente aqui nos fóruns, dando os feedback para todos vocês, tá bom? Certo. Alguma dúvida com relação ao Fórum 1? Deu para entender? Deu para entender, sim, professor. Isso, tá okay. Se a pessoa entender o que é a abordagem neoclássica da administração, dá para desenvolver bem, né? Isso, viu? Se mesmo com esses vídeos que ela colocou lá, e lá no livro do Chiavenato, né, que é extenso lá o conteúdo, você não entender, você pega um videozinho lá do YouTube, você coloca lá, abordagem neoclássica da administração. Aí você faz a anotação dos pontos principais, né, o que caracteriza, né, características da abordagem neoclássica, né, o que caracteriza ela, né, quais são os pontos principais dela, os pilares dela, tá certo?
Que aí fica mais fácil de vocês compreenderem esse assunto e ir atrás dos exemplos que ela está pedindo aqui, tá bom? Porque as empresas inovadoras, né? Certo. Vou voltar bem aqui para... Atividade. Tá aqui, ó, atividade. Eu vou até, daqui a pouco, eu vou colocar aqui Cadê, meu Deus? Eu vou colocar aqui no Word para vocês, tá certo? Eu acho assim interessante, né? Que seja feito todo aquele cabeçalho, tudo bonitinho, porque às vezes as pessoas me mandam as atividades, aí me mandam até sem nome me manda. Aí eu fico aqui, vou procurar, nem nome não tem. Pois é, porque quando eu baixo, ela não especifica nada. Baixa tudo uma vez, eu não sei quem tem ninguém. Eu tenho que voltar lá na plataforma e saber de quem foi que mandou. Pois é. Então, aqui, ó. Então, na atividade 1, né, tá aqui, ó, leia o caso, um estudo de caso. Então, assim, para quem ainda não entendeu o que é um estudo de caso, gente, é só uma situação, né, uma situação que ela aborda aquela temática, tá certo? Aquela temática que ela é proposta. No caso, é um estudo de caso que tem, nesse estudo de caso, ele tem a ver com a abordagem neoclássica, tá bom? Que no caso relacionado à empresa Natura, tá bom? Então, eu não vou ler aqui ela toda, né? Que senão a gente vai passar a aula todinha e não vai terminar a nossa aula, né? Ficar só nela. Mas, assim, você vai ler, ó, tá aqui, ó, o título é o Planejamento Estratégico da Natura, tá bom? Estudo de caso a respeito do planejamento estratégico da Natura. Quer que você leia e responda as questões propostas, tá bom? Você vai copiar isso aqui, ó, Ctrl C, eu vou mandar para você só o cabeçalhozinho, tá bom? Ó, deixa eu ver se aparece aqui a Word. Ah, não aparece não. Não apareceu não, mas tudo bem. Então, você vai copiar isso aqui, viu, gente? Aí vai colar lá no Word, tá bom? Aí tá aqui as questões. Na primeira questão é: com base em que é definido o planejamento estratégico da Natura, certo? O planejamento da Natura, ele é baseado em quê? Certo? Aí ele vai falar um pouco, né, aqui, até aqui, ó, planejamento, processo de planejamento estratégico, certo? Aí ele fala aqui do histórico, né, da evolução do planejamento estratégico, né, que a princípio era um planejamento informal, tá certo? E não estruturado. E depois, no decorrer dos anos, ele passou a ser estruturado, tá certo? E ele passou a ser mais eficiente, né? Ele passou a ser coordenado, esse planejamento, passou a ser coordenado de forma eficiente. Né? Então, lá na parte lá na teoria neoclássica, quando você for ver lá o que é o Renato, ele vai fazer algumas abordagens, certo? Do planejamento estratégico. Certo? Ele vai dar algumas características importantes do planejamento estratégico das novas gestões, certo? Aí você vai ver, né, após ler esse estudo de caso, se esse planejamento ele se enquadra lá naquela estrutura que é apresentada pelo Chiavenato, tá certo? Aqui. Aí, na segunda questão. Qual a principal... Hein, professor? Oi. O pessoal vai ter que copiar esse estudo de caso todo, hein? É bom, tem que colocar. Eu acho interessante, né? Copia aqui, ó. Aí depois que você vem aqui para 1, 2 e 3. Não, copia isso aqui tudo, ó. Aqui, ó. Seleciona isso aqui tudo, ó. Copia isso aqui, ó. Copiar. E cola lá no Word, viu? No arquivo que eu vou enviar para vocês já. Tá certo? Deixa eu ver se parece que alguém mandou uma mensagem. Deixa eu ver bem aqui. Ah, não. Ah, sim. É a Lene perguntando se a prova vai ser presencial. Não, Lene. Eu até respondi agora. A prova ela vai ser mesmo online, tá certo? Daquela forma que a gente estava fazendo como no primeiro período, primeiro bloco. Viu? Começando no sábado, meio-dia, e encerrando na segunda,
meio-dia, tá bom? A não ser que dê algum problema no servidor, aí eles prorrogam, como ocorreu algumas vezes. Certo, certo, certo. Qual a principal mudança que ocorreu no período? Ó, ele pergunta aqui, qual a principal mudança que ocorreu no período de 1994 para 98 e melhor, de 94 a 98 para 99 em diante. Aí tá aqui, ó. Vocês vão ver o que ocorreu aqui, ó. Vocês falam, planejamento, ele foi estruturado, passou a ser coordenado de forma mais eficiente, né? Houveram atribuições das ações, dos papéis, tá certo? A gerência ela passou a coordenar as atividades, né? Então, você vai olhar aqui e ver que mudança foi que ocorreram aqui no planejamento, tá certo? Qual a principal mudança que ocorreu no período? Foi justamente essa estruturação do planejamento estratégico. Tá bom? Para que o plano empresarial é desdobrado? Né? Ou seja, por que o plano estratégico ele é desdobrado? Desdobrado que a gente entende aqui é assim, por que é que o planejamento estratégico ele é assim desenvolvido de forma por etapas, né? Porque quando a gente vai desdobrar um planejamento, a gente faz ele em etapas. E esse desdobramento que ele está se referindo é justamente essas etapas do planejamento, certo? Então, para que o planejamento estratégico ele é desdobrado, né? Ele é desenvolvido dessa maneira, né? Em etapas, certo? Então, vai lá no livro do Chiavenato, que lá ele vai justamente falar dos desdobramentos do planejamento estratégico, né? E como é que se dá esse desdobramento. E esse planejamento estratégico ele é aplicado aqui, certo? Aí você pode até falar, bem, de acordo com o Hidalberto Chiavenato, o planejamento estratégico deve ser desdobrado por isso, entendeu? Então, lê o Hidalberto Chiavenato na parte que fala dessa, parece que etapas do planejamento estratégico, parece que é isso, se eu não me engano, viu? Parece que tem lá um capítulo lá, que estão as 10 páginas falando só dos desdobramentos do planejamento estratégico, tá bom? Que é para te dar um norte do que você vai escrever aí, tá bom? Tá bom? Deu para entender essa primeira parte aí? Sim. Então, boa parte dessas perguntas aí vocês encontram lá no Hidalberto Chiavenato, viu? Eu confesso que é bem grande, não vou mentir, lá tem o assunto mesmo, lá é grande, tá certo? Mas aí você vai filtrando as informações, que tem muita coisa lá, vai filtrando, vai anotando as coisas principais, tá certo? Que realmente é bem denso, né, o conteúdo. Aí você vai filtrando as informações, pega aí uma tardezinha, tenta ler um pedaço, depois lê outro, entendeu? Vai selecionando as partes importantes e aí você consegue. Certo, bem que na unidade 2. A unidade 2, nós temos o Fórum 2 e a atividade 2. Vamos primeiro bem aqui para o Fórum 2. Espero que dê tempo. Dá, é 1 hora, né? Depois eu vou dar uma olhada esses planos aqui do Google Meet para poder estender essa carga horária aqui, esse tempo de aula. No Fórum 2, explique por que a teoria do desenvolvimento organizacional, lá também tem um capítulo exclusivo, tá certo? Para a teoria do desenvolvimento organizacional, tá bom? É considerado um avanço do estudo comportamental e a teoria da contingência uma evolução do estudo organizacional. E comente uma resposta de um colega, tá certo? Então, aqui são 2 perguntas, cuidado, ó. Explicar a respeito acerca da teoria do desenvolvimento organizacional, tá certo? Você vai explicar por que ela é considerada um avanço no estudo comportamental, tá certo? Ó, isso aqui é a pergunta 1, ó, são 2 perguntas em uma, aqui no fórum, tá bom? E a outra, pronto, depois que você explicar isso aí, não esqueça de explicar também a teoria da contingência, tá bom? Porque se você explicar só a teoria do desenvolvimento,
né, organizacional e não explicar isso aqui, aí você não vai ganhar, aí pelo jeito vai ser 2 a 3 pontos, né? Você ganha só metade dos pontos, tá bom? Se for aí valer 2, você só vai ganhar 1 ponto, tá bom? Então, explico primeiro esse pedaço aqui, ó, sobre a teoria do desenvolvimento organizacional, porque ela é considerada um avanço do estudo comportamental, e deixa um gancho, tá certo, para você falar da teoria da contingência como a evolução do estudo organizacional, tá bom? Também tem lá um capítulozinho reservado só para a teoria da contingência, associando ela como uma evolução do estudo organizacional, certo? Porque no caso aqui, as duas elas elas representam essa evolução das ciências das organizações. As duas elas representam essa evolução. Só que você vai apontar o que difere uma da outra, né? Bem, a teoria do desenvolvimento organizacional ela foi importante por isso, por isso, por isso. Já a teoria da contingência também ela representa essa evolução, só que ela vai um pouco mais além. Aí por isso, por isso, por isso. Tá certo? Então, você pode ficar todo o tempo associando uma com a outra, né? Até também para a resposta não ficar muito grande. E também para mim não dar trabalho de eu corrigir. Tá bom? Seja breve, seja objetivo. Não é para você fazer também um textão enorme, não. Esse aqui você acaba comigo, um textão enorme. É só ser breve e objetivo, tá bom? Então, os dois são marcos, tá certo? Essas duas teorias, elas são justamente marcos da evolução das ciências da organização, certo? Mas aí tem que relatar o porquê, tá certo? O que é que difere? Por que a teoria da contingência ela vai se diferenciar da teoria do desenvolvimento? E está tudo lá nos capítulos que falam sobre cada uma delas. Tá bom? Alguma dúvida do Fórum 2? Para mim tá ótimo. O José Wilson, tá aí, tô vendo ele. Entendeu? José Francisco também, tá ok, né, José Francisco? Além tá muito Maria Cristina. Pronto, né? Certo. Unidade 2. Agora, sim. Atividade. Atividade. Pronto, aqui, ó. Tem que copiar também, ó. Pega isso aqui e joga lá no Word, viu? Ó. Que colocou aqui, ó. Baseado nas aulas. Deixa eu selecionar aqui, ó. Baseado nas aulas e nos materiais disponibilizados, que no caso só colocou um material, né? Foi um livro e 2 vídeos. Tem 2 ou 3 vídeos. Responda as perguntas sobre a teoria da contingência. Não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Justifique. Aí foi aquela coisa que eu falei para vocês. Ó, não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Justifique isso. Foi aquela coisa que eu disse, que a teoria da contingência ela veio para contestar as teorias anteriores, que elas eram consideradas absolutas. Quando a gente fala em teoria absoluta, é como se fosse aquela teoria que ela é considerada como a certa, como onipotente. Essa teoria ela é perfeita, uma teoria perfeita para que as organizações elas possam desenvolver bem suas atividades, para que elas possam progredir, tá certo? Só que foi visto, a história da administração mostrou que essas teorias de administração, elas tinham defeitos, elas tinham furos. E por conta desses furos, foram surgindo outras teorias, né? A gente viu lá no Taylorismo, no Fordismo, que eles foram feitos toda aquela mecânica organizacional e esqueceram os laços emotivos do trabalhador, né? A personificação do homem esqueceram. Aí, por conta disso, surgiu a teoria comportamental. Pronto, a teoria comportamental, a teoria perfeita, que vai ajustar o que o Taylor e o Fordismo estragaram, né? Os furos que tinham nessa teoria. Mas aí eles observaram que a teoria comportamental ela era muito romântica. Romântica que eu digo era fugir um pouco da realidade, certo? E aí surgiu a teoria da burocracia,
com sua rigidez, seu formalismo, mas também apresentou outros furos, e assim sucessivamente. Então, você pode fazer essa repaginada das teorias anteriores. Né? Você pode dizer, olha, a teoria da contingência vai justamente contestar as teorias anteriores que, no passado, elas falharam, foram encontrados erros nelas. Então, por isso que a teoria da contingência ela vem amarrar, dizer que não existe uma teoria única para a abordagem organizacional, tá certo? Então, quando você for ler, você vai encontrar uma coisa mais ou menos parecida com isso, tá bom? Aí você coloca lá, pesquisa, tá bom? Que às vezes tem o Hidalberto Chiavenato, ele enrola muito para dizer uma coisa, você passa assim quase 50 páginas para dizer uma coisa, tá bom? Aí você filtra. 2. Qual a relação entre as variáveis ambientais e as variáveis organizacionais? Aí lá também ele vai fazer a diferença, né, das variáveis ambientais, que são aquelas variáveis que elas, de certa maneira, elas influenciam a organização, né, que são a política, o governo, a economia. Tem alguém querendo entrar aqui. Então, as variáveis ambientais, ou seja, são todas aquelas variáveis que interferem ou positivamente ou negativamente na empresa, tá certo? E que não estão sob o domínio da organização, tá certo? Por exemplo, economia mundial, o petróleo, por exemplo, petróleo. A empresa pode controlar isso aí? Não, é uma coisa que pode interferir ela. É uma das variáveis ambientais. Lá no texto tem várias outras variáveis ambientais, tá certo? E as variáveis organizacionais são aquelas variáveis internas que a empresa ela consegue controlar, tá certo? Que tem a ver com os empregados, cultura organizacional, dentre outros, tá certo? Então lá você vai ver lá as diferenças, né, dessas variáveis e ver como elas influenciam positivamente ou negativamente na organização. Tem lá um monte lá, certo? Eu só não me recordo qual é a página. Agora, compare os sistemas mecânicos. É mecânicos ali? Mecanísticos, tá certo? Mecanístico, como eles mudam essa... Antigamente a gente chamava, era mecânico mesmo, sistema mecânico. Sistema organizacional. Mecanístico. É a mesma coisa, e os sistemas orgânicos. Então, lá também eu vi, acho que foi ontem à noite, essa diferença, lá tinha até a diferença do sistema mecânico, que era um sistema rígido, era um sistema bem burocrático, do sistema orgânico, né, que ele é menos burocrático. Bom, então tem lá também, tem um capítulo enorme falando sobre o sistema mecânico e o sistema organizacional. Você vai comparar, o sistema mecânico é burocrático, é rígido, tá certo? O sistema orgânico também, você vai fazer a comparação. Isso aqui ele é mais flexível, o sistema mecânico ele é mais rígido, o sistema orgânico ele é mais flexível, tá certo? E o sistema mecânico ele não admite falhas. Já o sistema orgânico ele admite falhas, mas ele aceita a correção. Bom? Então você vai sempre, é interessante que você sempre coloque essa comparação. Se você quiser colocar um quadro para simplificar as coisas, pode colocar, tá bom? Você pode colocar um quadro com as características do sistema mecanísticos e bota outro do lado, né? Um quadro com sistemas orgânicos, com as características. Pode ser, não tem problema não, viu? Porque a estrutura... Como é, menino? Assim, porque a estrutura e comportamento organizacional são contingentes. Aí, tem lá também, justamente uma coisa parecida com isso aí, né? Para você... sobre esse questionamento, né? Porque a estrutura e o comportamento organizacional são contingentes. Ou seja, contingente, toda vez que vocês ouvirem essa palavra contingente, quer dizer que é mutável, tá certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, teoria da contingência, é a mesma coisa de estar dizendo assim, teoria da mudança, né? Daquilo que é mutável, né? Ou teoria daquilo que pode ser adaptado, né? Então, contingência é justamente isso. É algo que é mutável. Então, está perguntando por que a estrutura e
comportamento organizacional, eles são mutáveis, né? Eles são contingentes, eles podem aceitar outras formas de... Como é que eu posso dizer? Outras formas de se... Peraí. Agora seria, por que a estrutura e o comportamento organizacional, eles podem mudar? Pronto, pelo menos isso, né? Eles podem aderir a novas formas de organização. Mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. Um sistema um sistema de como trabalhar. É inovação, né, professor? Às vezes tem um que trabalha de uma forma, já tem outro que trabalha de outra forma. É isso, né? Bem aqui, ó, por exemplo, porque a estrutura do comportamento organizacional. Bem aqui, você pode até citar... deixa eu ver bem aqui... São contingentes. Pode até dar um exemplo bem aqui, que o comportamento organizacional, ele se adapta às mudanças, né? O comportamento organizacional e a estrutura da organização, você fala, né, que ele se adapta às mudanças vigentes no momento. Tá certo? Você fala, né, as mudanças atuais, elas interferem no comportamento organizacional. Então, a exemplo disso, nós temos os trabalhos remotos, que eles surgiram justamente, as empresas tiveram que se organizar, se adaptar, tá bom? A esse novo contexto. Aí para você ver se encaixa aqui nessa pergunta. Ok? Atividade 2. Ok. Só não me recordo qual é a página que fala dessa assim, da questão da mudança da estrutura e o comportamento organizacional. Mas eu acredito que o texto em si, ele já vai te dando essas dicas, tá certo? À medida que você for lendo o capítulo referente a isso, você já vai montando a tua resposta, tá certo? O Hidalberto Cavinato, ele é bom por conta disso, né? Porque à medida que você vai lendo o livro dele, quando tu nem precisa terminar de ler o livro dele, assim, aquele capítulo todo, tu já tem uma noção de todas as definições que ele apresenta. O livro dele é bom, ele repete muitas coisas, tá certo? Por isso que eu gosto dele. Unidade 3. Bem que tem outro vídeo, tá certo. Aqui da ilustração contemporânea. A gente tem aqui esse outro vídeo aqui, que é uma sátira, que chama sátira, não, é uma sátira do Bombril. Esqueci o nome da palavrinha que a gente chama isso aqui. Isso aqui é meu Deus, como é o nome? É uma alusão ao Bombril, aquela propaganda do Bombril. Não é sátira, fugiu aqui a palavra. Certo. Bora bem aqui logo aqui para o estudo de caso, né? O estudo de caso, ele diz o seguinte, o estudo de caso sobre o Circo de Solé, certo? Então, aqui é o estudo de caso sobre o Circo de Solé, identificando atributos na busca da inovação. Esse é o título do estudo de caso, tá bom? Opa! Negócio aqui, cara. Então, o estudo de caso do Circo de Solé, que o estudo de Solé, ele passou por um processo de adaptação, ele mudou a definição de espetáculo, né, de circo. Então, assim, é o estudo de caso que ele vai falar justamente dessa questão da mudança da mudança da estrutura organizacional, né, da definição do que seria um espetáculo, né, de um circo, tá certo? Então, após ler esse estudo de caso, a gente tem aqui os 3 questionamentos, não, são 2, né, aqui. Quais os pontos você ressaltaria em que houve uma inovação de valor? Bom, então, justamente isso, né? Nesse estudo de caso, ele vai apontar alguns pontos, tá certo? Algumas circunstâncias que isso fez com que o circo
ele agregasse valor aos seus espetáculos. Ele deixou de ser um circo comum e passou a ser um espetáculo, digamos, mágico, né? Como, por exemplo, o uso de animais, ele deixou de se usar, né, professor? Isso, bem que ele fala, né? Que algumas coisas, né? Que, por exemplo, como o uso de animais, né, eles deixaram de usar. Certas coisas que eles faziam lá de risco para os próprios malabaristas, eles deixaram de fazer, tá certo? Então, eles passaram a profissionalizar ainda mais o seu quadro da sua trupe, tá bom? Então, você lendo aqui, você vai conseguir encontrar pontos, né, de inovação. E essa inovação, ela gerou valor aos espetáculos dele, né? Diz que quem vai lá assistir o espetáculo do Cirque du Soleil fica encantado, né? Fica encantado e quer ver toda vez. Igual a Disney hoje. Já na questão 2, ele vai dizer o seguinte: o fato de a companhia retirar as atrações que despendiam, né, ou seja, que causavam mais gastos, prejudicou os espetáculos? Aí você vai dizer sim ou não, e por quê? Tá bom? Porque ela retirou algumas atrações que elas demandavam mais custos, né, mais gastos. Aí ele está perguntando, por ter tirado certos espetáculos, por eles ter tirado certos espetáculos, certas atrações, essas atrações, elas prejudicaram ou não os espetáculos? E por quê? Tá certo? Aí aqui lendo você vai destrinchar aqui a tua resposta, tá bom? Vai desenvolver a tua resposta, tá certo? Certo. Fórum 3. Quem foi que saiu? A Maria Cristina saiu. Aí tem aqui, né, temos aqui uma citação do pai do marketing, né, o Michael Kotler, certo? O pai do marketing, Michael Kotler, ele afirma que as boas empresas, elas vão ao encontro das necessidades. As empresas excelentes criarão novos mercados. E Gandhi, sim, também tem uma outra frase do Mahatma Gandhi. Né? Gandhi, temos de fazer mudança que queremos ver no futuro. Aí ele vai perguntar, você concorda com os pensamentos apresentados? Você concorda, sim ou não? Contextualize seu posicionamento, observe as novas abordagens da administração e comente a resposta de colegas. Então, assim, depois que é interessante que você leia mesmo se aprofunde nesse conteúdo, tá certo? Porque, assim, especialmente aqui, porque bem aqui nesse fórum 3, na aula 3, ela já vai abordar muito a questão das novas abordagens da administração. Essas novas abordagens da administração, ela vai falar justamente da adaptação aos novos, a nova forma de administrar, tá certo? E você pode ver que nesses pensamentos aqui, vocês vê aqui, criação de novos mercados, né, aqui do Kotler, e mudança, ele fala justamente disso, de criação, de criatividade e mudança. Isso dentro do contexto das novas abordagens da administração, tá bom? Então você vai ler, tá certo? Tem lá um capítulo que fala justamente das novas abordagens, certo? Vai contextualizar baseado nisso, para você responder ao Fórum 3, para você também estar respondendo qualquer coisa, porque tem algumas pessoas que estão respondendo praticamente qualquer coisa. Bom, eu estou dando 0, viu? Então, dá uma lida lá, vocês, olha, baseado nas novas abordagens da administração, Gandhi, Kotler, eles vão justamente, essas mensagens, elas vão justamente trabalhar essa ideia de mudança e inovação. Por isso, tá certo? Porque isso porque as novas abordagens, elas trazem uma nova concepção de organização, certo? De como se trabalhar a nova organização, tá bom? Só que esses aspectos você vai ler lá e vai colocar aqui, tá bom? Aqui está dizendo que a minha chamada termina em 9 minutos. Uhum. Bem que apareceu para vocês que termina em 9 minutos? Oi? Apareceu aí o tempo para vocês, não, né? Já. Pronto. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A avaliação aqui,
Na avaliação, ó, a prova ela vai ser, tá bem aqui, ó, a prova vai ser sábado, dia 8, tá bom? Tem um tempinho até bom, porque hoje já é, ó, praticamente daqui a um mês, tá bom? Prova. Então, sábado, dia 8 e segunda até meio-dia, tá bom? Daquele mesma coisa, daquela mesma dinâmica das outras provas, tá bom? Uhum. Pronto. Aí eu vou. Todo mundo já tem o cronograma, que o professor Paulo ele colocou esses dias. Vocês conseguiram baixar o cronograma que ele passou? Que eu também eu postei o cronograma para vocês das atividades. Você conseguiu? Eu tenho um cronograma. Aquele cronograma que eu coloquei dos fóruns, das atividades. Todo mundo tem? Lene? Tem, né? Tem. Se vocês perderem ou não tiverem mais acesso, vocês me pedem que eu coloque novamente no grupo, tá bom? Para vocês não perderem as datas dos fóruns, das atividades. É porque, assim, eu não consigo... Ó, os fóruns, vocês observam que os fóruns eles ficam abertos até o fim da disciplina. Só que a atividade eu não consigo prorrogar, certo? Então, vocês enviem as atividades na data. Porque, assim, algumas pessoas, elas me enviam por e-mail. Só que, mesmo enviando por e-mail, o sistema ele não abre para mim colocar nota, porque o sistema ele só vai abrir para mim a nota se a atividade foi enviada. Quando a atividade ela não é enviada, eu não consigo nem alterar, não consigo nem colocar 1, 2, 3, não consigo. Tá certo? Então, assim, é só procurar colocar na data. Pois é, aí você vai botar o cabeçalho, né, aí no caso. Eu vou fazer agora, aí eu já envio agora, já, na hora que eu terminar aqui, eu já coloco lá no grupo, tá bom? Que é só para vocês colocarem lá, copie isso aí, tá certo? Copie esse negócio aqui todinho. Cadê? Deixa eu voltar aqui, unidade 1. Copie isso aqui tudo, ó, inclusive as questões, tá bom? E, ó, copiar, aí você joga lá no que eu colocar, tá bom? Além disso que já enviou essa primeira atividade. Tudo bem, Helene, viu? Mas aí as próximas, se possível, se você já tiver o modelo já pronto, tudo bem, viu? Não precisa mais pegar isso que eu vou enviar, não, tá bom? Só deixar aqui eu já envio, tá bom? Vou até já fazer, tá certo? Então, vocês têm mais alguma dúvida? Também tá bom. Tá bom, né? Certo. Pois aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que aí eu marco um outro encontro, tá certo? Quando surgir qualquer novidade aqui para vocês, eu marco aqui um outro encontro, tá certo? Tá bom? Certo. Viu? Pois, boa noite a todos. Tenham um bom restinho de feriado, 7 de setembro, tá certo? E mandem casa nas atividades e nos fóruns, tá certo? Certo. Boa noite. Deixa eu terminar aqui.